Sabe, quando a gente pensa em parques de diversões, logo vem à cabeça a ideia de férias perfeitas, momentos de pura diversão com a família e os amigos. A gente esquece de tudo, só quer aproveitar o momento ao máximo. Mas e se eu te dissesse que, por trás da magia, alguns desses lugares têm histórias bem assustadoras, histórias que até mesmo os funcionários preferem não comentar? Pois é. Tem coisas que acontecem nos bastidores que você jamais imaginaria. Mas antes de começar, deixa o like e sua inscrição. Vamos começar falando de algo bem curioso. O próprio Walt Disney. Ele faleceu em 1966, mas tem quem diga que ele não deixou o parque completamente. Alguns funcionários afirmam que o espírito de Walt ainda estaria por lá, zelando por suas criações. E o mais impressionante é que há até uma filmagem capturada por câmeras de segurança, onde parece que algo muito estranho aconteceu perto de uma rua do parque. A imagem, dizem, mostra uma figura fantasmagórica que poderia ser o próprio Walt Disney. Pode ser só lenda, mas a história de que ele continua a vigiar o lugar ganhou muita força ao longo dos anos. Claro que nem todo mundo acredita nisso, né? Mas se você pensar bem, o parque já foi palco de tragédias bem reais. E isso tem gerado muitas especulações. Por exemplo, tem um episódio que nunca sai da mente dos funcionários. A Disney, por muitos anos, ignorou um problema sério envolvendo crocodilos em seu resort, até que algo muito grave aconteceu. Em 1986, um menino de apenas 10 anos, chamado Paul Santamaria, estava alimentando patos perto de um lago, quando, de repente, um crocodilo enorme o atacou. Ele conseguiu se salvar, mas o susto foi imenso. Só que o problema com os crocodilos continuou, e em 2016, um incidente ainda mais trágico aconteceu. Um menino de 2 anos foi atacado por um crocodilo na lagoa perto do Disney's Grand Floridian Resort. O corpo dele foi encontrado no dia seguinte. Uma verdadeira tragédia que poderia ter sido evitada se a Disney tivesse tomado medidas mais rigorosas antes. Isso é realmente macabro, não é? Agora, se você é fã da atração dos Piratas do Caribe, talvez seja melhor pensar 2 vezes antes de embarcar nessa. Parece que essa atração tem um histórico bem estranho também. Em 2005, uma mulher de 77 anos teve um infarto e morreu enquanto estava curtindo o passeio. Em 2009, um funcionário chamado Mark Prest estava interpretando um pirata quando, por azar, escorregou no palco e bateu a cabeça. O impacto foi fatal e ele morreu 4 dias depois. Coincidência? Talvez, mas tem mais. A atração, quando estava sendo construída, usava ossos humanos verdadeiros para dar um toque mais realista ao cenário. Isso mesmo, ossos humanos. Eles foram retirados de uma faculdade de medicina. E até hoje, dizem que alguns desses ossos ainda estão lá, escondidos em paredes e cenários. A caveira que fica em uma das paredes do passeio, por exemplo, dizem que é verdadeira. E aí, você já parou para pensar que talvez os espíritos das pessoas que pertenciam a esses ossos ainda estejam vagando por ali, se vingando de terem sido usados dessa forma? E se você acha que essas histórias são só coincidência, talvez você devesse conhecer a Mansão Mal-Assombrada. O que muita gente não sabe é que, em 1971, um visitante morreu ao tentar escalar uma parte da atração. Depois, o parque teria feito de tudo para esconder o acidente. Mas o mistério não para por aí. Em 1984, um trabalhador morreu eletrocutado na mesma atração e, dizem os funcionários, que até hoje os espíritos de visitantes e empregados que faleceram lá rondam o local. E ainda há o mistério dos artefatos estranhos que estão expostos por lá, como um antigo livro de feitiços do século XIV. Pode parecer exagero, mas muitos acreditam que esse livro tem encantamentos de verdade. Então fica a dúvida. Será que a Disney está realmente conectada com o sobrenatural? Será que todas essas tragédias e mistérios fazem parte de algo maior? Ou será que é só uma maneira de atrair ainda mais visitantes, criando um cenário mais realista para suas atrações? Eu sei, parece loucura, mas tem algo de muito estranho acontecendo por lá.
Agora, se você ainda não acredita nessas histórias, tudo bem. Mas por via das dúvidas fica o aviso. Tome cuidado quando visitar esses parques. Vai saber o que pode acontecer. E quem sabe você até acaba encontrando algo que preferia não ver. Ah, e só para avisar, estou planejando uma excursão para a Disney. O que você acha? Topa embarcar nessa aventura comigo?